Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? Hoje eu quero falar rapidamente de uma questão que me incomodou de uns tempos pra cá. Eu não cresci muito me incomodando com isso dessa forma, mas já vou explicar. Já vou abrir logo com a braba. O que é ser homem? Pensa aí. Ou você chegou numa resposta super simples, ou você chegou numa resposta incrivelmente complexa. Não há meio termo aqui. E é disso que eu quero falar hoje. Eu quero começar a assentar as bases da gente conversar sociologicamente, antropologicamente, sobre a ideia de ser homem, de gênero, aquela coisa toda. Se isso parece interessante para você, fica por aí que depois da vinheta a gente vai começar. E o que é ser homem? Obviamente eu botei umas imagens bem estereotípicas aí de hombridade, masculinidade, etc. Então a gente vai conversar sobre algumas coisas. Eu quero deixar assentado alguns conceitos com vocês, tá? Eu não quero falar aqui, olha, eu vou falar, vocês vão me ouvir. Não é isso que a gente quer fazer aqui. Eu quero explicar certos conceitos, que eu sinto que às vezes quando a gente fala dessas coisas, a gente não está conversando a mesma coisa, entende? Vamos lá. Tem uma definição do Pedro Oliveira, que ele é um doutor de sociologia da USP, né? Sobre o que é masculinidade, que é um negócio que me pega demais. Vem de um livro dele chamado Construção Social da Masculinidade. Então, a definição de Pedro Oliveira do que é masculinidade, e de novo, é um trabalho maravilhoso que ele tem ali, que ele já vai chegando, olha gente, masculinidade, ele é um lugar simbólico, imaginário, de sentido estruturante nos processos de subjetivação e que aponta para uma ordem de comportamentos socialmente sancionados. E aí você ouve, cara, você falou um monte de coisas que eu não entendi nada. Mas você sabe que aqui no Sociovlog a gente solta a braba do conceito e depois a gente explica o que é o conceito. Eu tô com essa expressão solta a braba na minha cabeça hoje, eu acho que é culpa do vizinho. Perdão aí. Mas o que esse conceito de masculinidade quer dizer? Quando você chama a masculinidade de um lugar simbólico, imaginário, você já está logo partindo com certos pressupostos. Um deles masculinidade não é uma coisa biológica, tá? No sentido de todo mundo tem corpo, ok? Ou é um corpo, dependendo qual é o seu conceito aí. Dessa população enorme, uma boa parte dessa população enorme mundial tem genitália, que a gente olha, ok, homem, né? Tudo bem, não é isso que eu tô dizendo, que isso não existe. O que eu estou falando é de masculinidade, não estou falando de biologia, entendeu? XY, aquela coisa toda. Quando a gente fala de lugar simbólico, imaginário, a gente está querendo dizer que a masculinidade, ela existe enquanto um ideal simbólico, um ideal imaginário, é uma coisa que você tem que aspirar a ser um homem, certo? E na busca de aspirar a ser esse homem, você vai correndo atrás de certos símbolos, certos signos. Você vai deixar a sua barba crescer de algum modo, você vai começar a agir de uma determinada forma em relação às mulheres da sua vida, em relação às pessoas mais fracas ou mais fortes da sua vida, um lugar de proteção, um lugar de defesa, ou então, dependendo de como você coloca essa questão de masculinidade, né? Ou então você vira um cara desses que eu quero pegar todas as mulheres do mundo porque um homem é uma pessoa que pega todas as mulheres, tem que viver na frente dele. Isso também é uma forma de masculinidade que você pode correr atrás, certo? E esse lugar simbólico estruturante, ele vai... O que é? Estruturante aqui é Bourdieu, mas depois... Tá bom? Então, já falei de Bourdieu muitos anos atrás, mas vamos lá. Esse lugar simbólico de imaginário, sentido estruturante, ou seja, ao termos essas imaginações, essas ideias, esses conceitos, esses alvos, essas aspirações do que é ser homem, de o que é ser um bom homem, e às vezes são coisas que até se contradizem, tá? Ao termos essas ideias, na nossa sociedade, a gente vai chegar num ponto onde essas ideias vão estruturar, tá? As nossas ações, entende? Por isso que ele fala em processos de subjetivação. Porque é através dessa simbologia, desse imaginário, dessas ideias que eu tenho a respeito do que é ser homem, que eu vou começar a reconstruir a minha própria personalidade.
Essa galera Red Pill, MGTOW, não sei o que, você vê isso claramente nesses discursos desses caras. Eles estão constantemente monitorando uns aos outros para saber se a pessoa ainda está andando nos preceitos, entende? Então acaba... Mas isso aí já é uma outra questão. Já vou chegar nisso depois. E esse lugar simbólico imaginário que tem um sentido de estrutura, né? Que ele consegue estruturar nossas práticas, estruturar nossas cabeças, inclusive dentro de nós, por isso que é um processo de subjetivação, que aponta para uma ordem de comportamentos socialmente sancionados. Ou seja, esses comportamentos socialmente sancionados, eles são específicos. A masculinidade não é só uma. Ela quer dizer que ela é só uma, mas quando a gente vai olhar para a vida, a gente vê que não é. Porque, afinal de contas, e eu não sei que acredito que eu vou dizer isso, nem todo homem é Red Pill. Nem todo homem não é Red Pill. Mas todos eles são homens que estão buscando uma masculinidade. E como eu disse antes, é um lugar simbólico e imaginário. Como é um lugar simbólico e imaginário, as contradições existem. Às vezes você está mirando numa coisa, o outro cara entendeu que você quer outra coisa. Então, ser masculino é um constante jogo de interações entre pessoas e estruturas. Entre eu e o que a igreja diz que eu tenho que ser para ser homem, entre eu e o que a internet diz para ser homem, o que o Estado diz que eu preciso, o que o clube o que a torcida organizada do time que eu torço, diz, entendeu? Do que o grupo que eu tenho, a panelinha do Reddit diz, a minha panelinha do Discord diz, entende? O que os colegas que eu jogava bola na rua de trás dizem de mim. Então, esse ser masculino, ele é um jogo de interações. Às vezes o jogo é se manter firme na sua ideia, apesar do que todo mundo está dizendo. Mas ainda assim é um jogo. Ok? Existe um segundo conceito que depende muito dessa ideia de que a masculinidade, ela na verdade é um conjunto de ideias, de imaginários, certo? Não é só uma masculinidade que a gente está falando aqui. Justamente porque é um jogo, às vezes algumas coisas ganham e algumas coisas perdem, certo? Acho que todo mundo pode entender essa parte aí, ok? É por isso que a gente fala de masculinidade hegemônica. Tá, deixa eu empurrar aqui. Minha câmera. Masculinidade hegemônica é um outro conceito que você vai ouvir bastante, né? Dessa galera que pensa essas coisas de gênero e tal, feminista, não sei o que, essas coisas todas. Pois é. Masculinidade hegemônica. O que significa isso? Significa que nesse grande jogo de masculinidade, algumas vão ganhar e outras não. Eu sei que parece extremamente qualquer black, obviamente, mas vai, segura. Masculinidade hegemônica. Eu tenho uma citação aqui, mas eu vou dar uma resumida nela. As masculinidades são configurações, perceba que já começa no plural. As masculinidades são configurações de práticas que são realizadas na ação social. Lembra do meu vídeo de Weber sobre ação social que eu fiz mais ou menos uma semana e meia atrás? Vou deixar uma bolinha aqui em cima. Pode procurar no canal também, tá lá. Tudo tá conectado, gente. Tudo está conectado. É por isso que é importante você estar aqui, se inscrever, apertar sininho, todas as notificações, para você sempre saber quando está saindo os vídeos. Sério, tudo isso está conectado. As masculinidades são configurações de práticas que são realizadas na ação social e, dessa forma, podem se diferenciar de acordo com as relações de gênero em um cenário social particular. Hora da historinha. Eu praticamente nasci na igreja, né? Eu sou... Uma coisa que a gente tem um conceito que me escapa agora à mente, mas eu basicamente sou o tipo de evangélico que eu sou, estatisticamente falando, uma exceção. Tá? A maioria, até hoje, a maioria dos evangélicos, ela é convertida. É o primeiro evangélico da família, a primeira evangélica da família. Estatisticamente, até hoje é assim. Tá? Usualmente é a mãe que se converte primeiro, inclusive. Nesse sentido, a minha casa não foi uma exceção. Mas a minha exceção é que a minha mãe, ela na verdade, ela se reconverteu, né? Ela tem um passado de ser membro da Assembleia de Deus, eu tenho um avô que foi pastor da Assembleia de Deus.
Eu tenho um avô, meu outro avô foi diácono, enfim, eu tenho essa coisa geracional com o evangélico, sabe? É disso que eu tô querendo falar. Então, um dos motivos que eu, pessoalmente, nunca me conectei muito com essa masculinidade machão, sabe? Essa coisa de que o homem tem que ser pegador, que ele tem que ser brabo, que ele tem que ficar tudo... que não abraça ninguém, não sorri pra ninguém, sabe? E é emocionalmente subdesenvolvido, vamos colocar assim. Um dos motivos que eu nunca me engajei com isso é porque essa não é uma masculinidade muito popular nos meios evangélicos onde eu nasci. Hoje em dia isso está mudando um pouco, mas a gente vai chegar lá depois em outro vídeo, em outro momento. Mas no geral, essas dimensões mais agressivas da masculinidade tradicional, dessa masculinidade hegemônica, né? Não é uma coisa que os evangélicos apreciavam muito. Então eu não tenho muita ressonância pessoal com isso. Mas alguns amigos meus de infância que entraram depois na igreja, que vinham de famílias que não tinham esse histórico geracional de crente, né? Essa coisa de ser homem, ser macho, fala muito mais com eles do que comigo. Então perceba como até na minha vida pessoal, anedótica, a coisa da masculinidade não é sólida, não é uma coisa só, não é unificado. É sempre um jogo de interações. As masculinidades, elas são práticas, tá? Você é homem porque você está fazendo alguma coisa, porque você está falando alguma coisa. Lembra? Falar também é fazer, né? Prática no sentido técnico aqui, também inclui fala, né? E também inclui fala online, tá? Mas que você não esteja abrindo a boca. Logo, se as masculinidades são práticas, segue que algumas são mais prevalentes, fortes do que outras. Por isso que a gente fala de masculinidade hegemônica e não masculinidade única, tá? Masculinidade é configuração de prática. É fazer um bocado de coisa que te faz ser homem. Que te faz ser reconhecido como homem por outros homens e por outras mulheres, tá? Muito da masculinidade, inclusive, é a respeito de você ser reconhecido como homem por outros homens. É muito da questão da pertença do grupo, tá? Eu acho que essa é a parte que não necessariamente muita gente entende, ou pelo menos pensa quando vai falar dessas coisas. Que não é simplesmente o ego pessoal do cara que é satisfeito, porque ele, meu Deus, eu sou um homem, os caras me admiram e tal. Tem a questão do pertencimento do grupo também. Existe uma diferenciação aí, tá? Em termos de histórico, e eu vou ter que resumir isso muito, perdão demais, viu, galera do gênero que estuda isso, tipo, valendo a vida inteira. Todo respeito, mas assim, esse aqui é um vídeo do YouTube, gente, não é um doutorado. Histórico, super básico sobre masculinidade, você não sabe de nada. Qual é o histórico do histórico, o básico do básico? Você tem, no final da Idade Média... Meu Deus, a gente vai lá atrás, vamos lá. Mas a gente está resumindo aqui. Então, resumindo muitíssimo a história da masculinidade. Você tinha homens, cavaleiros medievais, que eles eram ousados, eles eram destemidos, eles eram passionais. Isso, com o advento da modernidade, enquanto sistema econômico e político, né? A gente está falando do quê? Pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Gloriosa. A gente está falando do comecinho da modernidade. Esse sistema feudal de cavaleiros, servos, vassalos, suzeranos, isso tudo vai saindo na Europa, em alguns lugares antes do que em outros, e vai entrando o quê? A ideia do burguês, especificamente o gentleman da Inglaterra, sabe? Aquele cara que anda de terno e às vezes tá com um chapeuzinho lá, cartola e tal, né? Reloginho no bolso, aquela coisa toda que a gente vê nos filmes. Aquele ideal de uma pessoa que é mais comedida, mais contida nas suas emoções, mais racional, mais impassional, ou seja, não é aquela pessoa que está na emoção, não, é uma pessoa que é calma, ponderada, vai pensar, ver se é isso mesmo. Nananana. Isso entra, certo? E isso tem toda uma explicação política, econômica, social, que eu estou passando por cima. Eu só quero que você entenda que isso existe, tá? Dessa relação eleva-se o ideal moderno de masculinidade, incentivada pelo Estado Nacional e por diversas instituições sociais, como as religiões, família nuclear, leis, esportes, psicanálise, medicina e a própria ciência iluminista.
Isso aqui é uma referência do Bottom aqui, que eu vou colocar no final também quem é. Ou seja, as transformações socioeconômicas, políticas na Europa, elas vão mudando as ideias das pessoas daquele lugar sobre o que é ser uma boa pessoa e o que é ser um homem. Quais são as ideias que a gente precisa agora disso, entendeu? Porque lembra do Marx lá atrás, Marx 1, outro motivo pelo qual você deveria estar inscrito aqui e ver todos os vídeos. A gente tem a base socioeconômica, a infraestrutura, que influi na superestrutura. As ideias não vão de cima para baixo, é de baixo para cima. Pois é. A gente vai ter algumas consequências psicológicas, tá? Dessa visão masculina muito rígida. Porque é aqui na modernidade que a gente vai começar a ver essa questão do ser homem como uma coisa mais rígida e específica, tá? Não que isso não houvesse antes, mas é na modernidade que a nossa ideia atual de ser homem, tudo isso que eu falei no começo do vídeo, é na modernidade que isso começa, tá? E como a gente está falando de um homem que é unificado, que é racional, aquela coisa toda do Descartes, pensa logo existe, blá blá blá, a tolerância, vamos dizer assim, para modelos que saem dessa masculinidade padrão vai diminuir muito, tá? Então a gente vai ter algumas consequências psicológicas. E eu puxei alguns artigos aqui, tá? Eu vou falar sobre eles. Eu não vou mostrar o texto dos artigos, eu vou mostrar só as citações, mas eu vou deixar as referências no final do vídeo, como eu sempre deixo. Também vou deixar aqui embaixo na descrição, como eu sempre deixo. Então se isso interessa para você, já vai sabendo logo, tá? Vamos olhar aqui. A gente tem algumas consequências psicológicas. Eu vou até cobrir isso aqui para a gente não se perder. Consequências psicológicas dessa masculinidade. E quando eu falo consequências psicológicas, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou falando que masculinidade é doença. Eu estou falando que como masculinidade é um jogo de interações entre pessoas e instituições, obviamente isso é um jogo, você ganha, você perde, certo? E obviamente como é um jogo que você precisa constantemente estar jogando, você precisa constantemente fazer com que as pessoas se engajem na ideia de masculinidade, certo? Então desde criança, e alguém diria até antes de você nascer, com coisas como chá de revelação, enxoval, né? Já existem expectativas de gênero que você tem que cumprir, né? Você pode sentir isso mais ou menos, dependendo da sua própria personalidade, dependendo da sua família, dependendo da sua situação socioeconômica, se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, se você vai numa escola que é X ou Y. Mas no geral, você vai sentir isso de qualquer jeito. Consequências psicológicas. Esse estudo aqui da Jill, eu não sei nem se são duas mulheres, nem lembro. Enfim, da Jill e Brown, de 2014, é um estudo grande, compreensivo, com umas 30 a 40 crianças de jardim de infância. Elas fizeram entrevistas, fizeram observação participativa, fizeram umas tabelas lá de questionário, que eles um monte de coisa. E a ideia delas era o seguinte: elas queriam saber o impacto que o bullying, especificamente o bullying de nossa, você arremessa que nem uma mulherzinha, nossa, tu tá andando todo quebrado aí, garoto, tu anda direito, essas coisas que reforçam um certo ideal de masculinidade e feminilidade, enfim, ser mulher. Eu tô falando muito de ser homem aqui, mas essas observações também resolvem de uma certa forma a questão da mulher, tá? É que eu tô me focando na questão de ser homem aqui por um motivo de método do nosso vídeo mesmo. A gente tem eu puxei uma citação aqui para vocês. Eu vou traduzir aqui. Aqui tá em inglês, né? Mas vocês podem pausar o vídeo e ler depois. Mas eu vou traduzir ela aqui, tá? Deixa eu vir para cá. A citação diz assim, dessas duas psicólogas, neuropsicólogas de desenvolvimento que fizeram todo esse estudo com crianças e tal. Garotos que eram baixos nessa taxa de tipicalidade de gênero, já vou explicar isso aí, sofriam mais bullying em termos de gênero. Ou seja, coisas do tipo, você arremessa que nem uma menina, você anda feito uma menina, etc. E, por consequente, expressavam mais sintomas depressivos e se sentiam pior a respeito dos seus corpos. Perceber a si mesmo como sendo alguém alto nessa tipicalidade de gênero só estava associado a menos sintomas depressivos.
né? Ou seja, a pessoa estava se sentindo, um menino estava se sentindo mais homem, então ele está bem. Não estava depressivo. Legal. E isso era totalmente mediado por essa provocação, esse bullying que tinha essa base de gênero. Não era qualquer bullying, não era qualquer provocação, não era qualquer piadinha. Eram coisas que, tipo, especificamente falavam dessa questão de gênero. Tá? E eu vou explicar agora o que é tipicalidade de gênero. Tipicalidade de gênero, nesse artigo e em outros que eu vou citar aqui, porque eu estou usando artigos gringos, né? E eu estou usando artigos gringos de vários lugares, de vários tempos, para te mostrar que é uma questão que não começou ontem. Gender typicality, né? A tipicalidade de gênero. Isso quer dizer o quê? É um sujeito, sujeito de pesquisa, né? Pessoa, homem, mulher, criança, aderir a estereótipos de gênero, tá? No caso desse estudo que eu falei da Jill E. Brown, 2 pessoas, são comportamentos e pensamentos socialmente associados ao gênero, tá? Ou seja, você vai numa hora do recreio das crianças, as minhas estão tudo numa roda fazendo aquelas brincadeiras de palminha que eu não sei, nunca soube fazer, me irritei muito, mas eu gosto, acho legal, acho bonito, mas nunca consegui fazer, não tenho coordenação. E aí você vai ver os meninos do outro lado, todo mundo jogando bola, esse tipo de coisa, certo? E eu tenho uma definição aqui de estereótipo de gênero que eu estou usando aqui para vocês, que vou traduzir também. Um estereótipo de gênero é típica... Peraí, eu vou mostrar para vocês a referência, porque eu sou assim. Tem que mostrar que eu estou falando de coisa que eu puxei de algum lugar. Tá aqui, pode pausar para ler. Beleza? Vamos lá. Tipicalidade de gênero, estereótipo de gênero é tipicamente definido como uma constelação de especializações e papéis geralmente atribuídos a homens e mulheres. Essa definição é expandida nesse presente estudo sobre desenvolvimento para incluir crenças sobre meninos e meninas também como homens e mulheres. Ou seja, o que é o estereótipo de gênero? É essa constelação de coisas, de traços, né? Falei especializações antes, mas é outra coisa. De traços e papéis geralmente atribuídos a homens e mulheres. A questão é que os autores aqui eles estão ampliando para também falar de meninos, né? Mas era basicamente isso. Você pode ficar com a impressão de que eu só tô falando coisa ruim de gênero, né? Que meu Deus, fazer com que o gênero aconteça na vida das crianças, na vida das pessoas, é sempre ruim. E às vezes você pode ter essa impressão mesmo. Mas existem estudos que apontam o contrário. Podem existir, sim, pontos da vida das pessoas e para certas pessoas em que haja positividade nessa questão de gênero. Por exemplo, eu encontrei esse estudo aqui de 2023 que dizia que ele é um outro cara que ele fez um questionário bem compreensivo com homens da Alemanha e da Inglaterra. Ele foi um questionário online, mas era um questionário super grande. Boa parte do estudo, inclusive, é ele mostrando o questionário, de onde vieram as perguntas, etc, etc, etc. Então, o presente estudo, ele busca... Ok, essa é aquela ideia do cara, entendeu? Ele queria justamente pesquisar isso. Ok, se a gente vai sempre falar que masculinidade, ela sempre, tipo, meu Deus, isso é coisa ruim, né? O que acontece se a gente encontrar um homem que tá bem, um ser homem, tá ok com a ideia de ser homem? O que acontece? O presente estudo adiciona esse significativo novo conhecimento que a respeito de como homens veem a sua masculinidade, e isso é significantemente relacionado com o seu bem-estar mental, né? Uma implicação é que se nós queremos que homens tenham uma boa saúde mental, uma estratégia útil pode ser ajudá-los a apreciar as maneiras nas quais a sua masculinidade pode ter um impacto positivo no comportamento das pessoas, né, ao redor deles. Eu gosto desse estudo que eu coloquei aqui, na verdade, mais para fazer o contraditório também, para vocês não ficarem na impressão de que toda masculinidade é ruim, né? Sociologicamente falando, nem esse tipo de juízo que eu posso fazer, né? Embora eu tenha as minhas opiniões a respeito disso. Mas eu coloquei esse estudo aqui porque eu quero mostrar para vocês
que essa questão de que a sociedade nos impõe uma coisa, nos impõe o ser homem, nos impõe o ser mulher. Isso não é necessariamente mentira, mas até o Durkheim diria, no fim da sua vida, que essa imposição da sociedade também tem um que segura a tua barra aí, que não é só coisa ruim. É que é aquela questão do conceito de consciência coletiva. Eu também já falei disso anos atrás. Pode procurar aí. Que é um vídeo chamado As Transformações do Conceito de Fato Social. Que é a questão de que no final da vida dele, o Durkheim, ele pegou o conceito de fato social e ele foi refinando. Ele refinou tanto que ele viu que o conceito de fato social já não dava conta do que estava acontecendo ali no mundo mesmo, dos dados que ele tinha. E aí ele começou a privilegiar o conceito de consciência coletiva. Pelo menos no que diz respeito a como a sociedade funciona. Ele parou de tirar o foco da repressão e começou a botar o foco na construção da sociedade, né? Inclusive o que a gente chama de sociologia do conhecimento vai beber muito dessa leitura específica do Durkheim que eu acabei de fazer aqui, porque essa leitura que eu fiz é a leitura norte-americana do Durkheim e é uma outra história. Mas já estamos falando bastante coisa. Eu coloquei este estudo aqui para a gente saber que existem coisas positivas, tá? Mas, Robson, e masculinidade tóxica? Então, não tá nos slides, porque outros vídeos, né? Eu vou falar disso mais no futuro. Como já falei, tudo tá ligado. Mas a masculinidade tóxica, no contexto desses estudos, seria justamente quando esses ideais sobre o que é ser homem começam a ser prejudiciais tanto para as pessoas que cercam o homem, quanto para o próprio homem que está tentando fazer esses ideais acontecerem em si, né? E o que a gente vê muito nesses movimentos Red Pill e Megtoo, Incel, essas coisas todas, essa manosfera, né? Essa machosfera, que a gente vê muito é uma galera que fica constantemente monitorando a si mesma, certo? Mas que procurando essa pureza, né, de comportamento e acaba gerando esse comportamento quase tribal, né? E tem sim uma questão de, essa galera eventualmente chega e bate mulher e agride mulher verbalmente, agride mulher fisicamente, agride mulher sexualmente, agride mulher em termos de nós vamos fazer toda uma campanha articulada aqui para expor você, a sua intimidade, a sua casa, ou então as suas fotos aqui, fazer montagem de não sei o que, não. Isso acontece, isso é um problema, isso é tóxico. Mas eu estou falando aqui de masculinidade no sentido geral, enquanto bloco construtor da nossa realidade social. Tá bom? A gente está lá atrás ainda. A gente vai chegar em masculinidade tóxica. Eu só estou falando tudo isso para deixar você saber que a gente vai voltar nesse assunto e que esse assunto é importante. Eu vou deixar aqui as referências. Tá aqui. Você pode tanto pausar a tela quanto olhar na descrição. Mas essas são as referências que eu usei, tá? Tá aqui. Minhas referências. Pedro Paulo de Oliveira ali, com a social da masculinidade ali embaixo. E com isso, eu agradeço de verdade o tempo de vocês. Eu acho que já falei demais. Me fala aí o que você acha dessa questão de masculinidade. O que você quer que eu fale a respeito dessa questão. Eu tô lendo bastante coisa. Eu fiquei muito surpreso de ver que é um mundo bem grande, né? É uma coisa que não fala muito comigo, na verdade, essa busca sobre ser homem, né? Eu sempre vi essas coisas mais como eu só quero ser uma pessoa boa do que necessariamente ser um homem bom, né? Mas talvez seja daí também uma oportunidade sociológica, né? Tem aquele conceito de imaginação sociológica, né? Que a gente usa o nosso estranhamento para engatilhar essa visão sociológica das coisas. Talvez seja uma oportunidade, ué. Então me fala aí o que você fala, me deixa um comentário, deixa um joinha, se inscreva, aperte no sininho. Meu Pix está aqui embaixo, socio.hobby@gmail.com. Também é o meu e-mail de contato. Tcharam, viu? Parece até de novo. E no mais é isso, gente. Muito obrigado, viu? Pelo tempo. E eu espero começar conversas a respeito de masculinidade com vocês. Robson Lima, desligando.